Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. Nascimento dos Estados Unidos, 1776 a 1890. Em julho de 1776, na Filadélfia, os representantes das colônias americanas que haviam se rebelado contra a Grã-Bretanha, reunidos em congresso, adotaram a Declaração da Independência, redigida por Thomas Jefferson, na Virgínia. Consideramos que estas verdades são incontestáveis. Que todos os homens foram criados iguais. Foram dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. E entre estes encontram-se o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E para garantir estes direitos foram instituídos os governos entre os homens. E os justos poderes destes derivam do beneplácito dos governados. E toda vez que qualquer forma de governo converte-se em destruidora destes fins, é um direito do povo alterá-lo ou revogá-lo e instituir um novo governo. O rei da Grã-Bretanha, dizia a declaração, demonstrou-se um tirano e um usurpador. Seu reinado tinha terminado. Os membros do Congresso aprovaram o documento e cada um, por sua vez, assinou o mesmo. John Hancock, o presidente do Congresso, assinou-o em primeiro lugar com uma grande e ousada assinatura, para ter a certeza de que o rei Jorge pudesse lê-la sem necessidade de usar óculos. Na Filadélfia, houve uma grande agitação na primeira vez que a declaração foi levada ao público. E quando o texto chegou às mãos de George Washington, este mandou que fosse lida às suas tropas todas. Desta maneira, nasceu uma nova nação e a bandeira americana começou sua larga evolução. Retrospectivamente, a secessão das 13 colônias parecia quase inevitável, mas não foi assim como foi recebida na época. Os laços com a Grã-Bretanha eram muito fortes e sólidos, e a frase "a mãe pátria" estava cheia de significado. Inclusive as 4 colônias de puritanos da Nova Inglaterra, estabelecidas pelos fugitivos religiosos, receberam títulos de fundação reais, e as outras colônias deviam sua existência à estratégia comercial da política real. As leis de navegação tinham unido a América com a Grã-Bretanha em uma relação reciprocamente proveitosa. E durante os 50 anos anteriores, a Grã-Bretanha e os colonos frustraram as ameaças dos franceses e dos espanhóis. Quando os Pilgrim Fathers, os pais do peregrino, zarparam para a América, levaram a língua e a religião. Os ingleses e os americanos brancos eram um povo unitário. Cada uma das colônias procurava o apoio político de Londres, em vez de buscá-lo nas outras colônias. No século XVIII, foi necessário uma geração de desatinados britânicos para afastar os americanos. Inclusive depois do estampido da Guerra Revolucionária em abril de 1775, culminando com a Batalha de Lexington, o Congresso dos Rebeldes levou 15 meses para proclamar a ruptura final. Era de se temer que 13 pequenas colônias se escapassem da proteção britânica em um mundo de guerras constantes entre impérios, mas uma vez que o grande passo foi dado, resultou irrevogável. A Declaração da Independência implicava não somente que a América seria independente, mas também que seria uma nova nação, uma república comprometida com a proposta de Jefferson de que todos os homens foram criados iguais. Acabava de nascer a democracia moderna, assim como a nova América. Uma nova ordem política.
Em 1776, os americanos começaram a criar uma nova nação, mas não possuíam a organização necessária. A guerra contra os britânicos dificultou o progresso. Houve vitórias, mas também quase o mesmo número de derrotas. Em 1776, Nova York ardeu em chamas enquanto os americanos fugiam. Em 1777, perderam a Filadélfia. Em 1780, Charleston. O exército, formado pelo Congresso com dificuldades, teria caído se não fosse pela coragem, a sabedoria e a fortaleza do general George Washington. Em 1777, em Saratoga, a causa dos americanos se viu favorecida pela conduta dos britânicos, cujos generais possuíam um gênio especial para transformar as derrotas em vitória. O general britânico Burgoyne, que tinha invadido o país desde o Canadá, avançou e se distanciou demais da base, e por isso ficou isolado e foi obrigado à rendição. Em 1781, outro general britânico foi sitiado e derrotado pelos aliados em Yorktown, na Virgínia. Este foi o fim da guerra, embora a paz não fosse assinada até 1783. Enquanto os soldados marchavam para a prisão, as bandas cantaram uma música chamada Deu a Louca no Mundo. Era um comentário apropriado, pois não havia dúvida de que uma nova era estava começando. A vitória sobre os britânicos levou aos americanos à procura de um novo sistema de governo. George Washington presidiu uma nova Assembleia na Filadélfia em 1787. O objeto desta convenção era dar à América uma Constituição. Depois de vários meses de árduos trabalhos em sigilo, os delegados deram a conhecer o documento que governa os Estados Unidos desde então. A Constituição é um documento cheio de pormenores práticos e sensatos, o que em parte explica sua resistência, mas deve o êxito aos princípios que a governam. Não foi nenhuma ruptura repentina com o passado, pois os britânicos já não podiam governar o Império da América do Norte. Os americanos assumiram esta tarefa. Ao invés de um rei, nomearam um presidente e trocaram um parlamento por um congresso. As antigas colônias agora eram estados, mas nem por isso mudaram muito. Além disso, notava-se que a nova nação era muito grande para ter um governo centralizado. Demoravam-se semanas em percorrer a pé ou em diligência a distância que separava Savannah e Geórgia de Boston. O território ao norte de Boston estava quase totalmente inexplorado. A América estendia-se agora desde os Grandes Lagos até quase o Golfo do México, desde o Mississippi até o Atlântico. Rapidamente se estenderia ainda mais ao oeste, abrangendo uma parte dos territórios inicialmente colonizados pela França e pela Espanha. Deste modo, adotou-se uma estrutura federal, uma separação horizontal de poderes. O governo central assumiu certas funções nacionais como a defesa. De resto, permitiu-se aos antigos estados, representados pelas 13 estrelas, governarem com certa autonomia. A Constituição deixou muito espaço para a América crescer. Além disso, a República estava pensada para ser uma nação. As palavras iniciais da Constituição são: nós, o povo dos Estados Unidos, com a finalidade de formar uma união mais perfeita. A Grã-Bretanha tinha unido os americanos contra os impostos e respectivos arrecadadores. Os americanos não voltariam a permitir a divisão. Os direitos dos indivíduos, assim como os dos estados, enumeraram-se nas 10 primeiras emendas da Constituição assinadas em 1789 e ratificadas em 1791. São conhecidas coletivamente como a Declaração de Direitos. O artigo 1º garante a liberdade de religião e a liberdade de expressão. Estes direitos não podem ser anulados pelas autoridades federais. Ficou estabelecida desde então, deliberadamente, uma cautelosa separação entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário, para impedir toda a concentração autoritária de poderes. A conquista de um continente. A Constituição começou imediatamente a demonstrar seu valor. Os homens pobres viram seus direitos serem respeitados e, deste modo, a lealdade renovou-se.
Os ricos experimentaram uma nova confiança no futuro do país e mostraram-se dispostos a investir e a emprestar dinheiro ao governo. A Constituição tornou-se um lema nacional. O que é anticonstitucional é errôneo por definição. Deste modo, uma nova nação enfrentou-se à tormenta das guerras revolucionárias e napoleônicas entre a França e a Grã-Bretanha. Estas guerras estenderam-se amplamente no Atlântico e tanto uma como a outra acossaram as partes neutras, o que afetou o comércio no Atlântico. Os Estados Unidos sofreram muito com isso. Até 1812, a América permaneceu neutra, mas a continuação, a agressão britânica levou o presidente Madison a entrar em guerra e os britânicos abandonaram Washington em chamas. Foi um período de humilhações, mas onde a América saiu premiada. Em 1800, Napoleão Bonaparte obrigou a Espanha a ceder à França uma enorme área da América do Norte. Em 1803, os americanos conseguiram comprá-la por 15 milhões de dólares. Os limites ocidentais eram as Montanhas Rochosas. De uma só vez, a América duplicou sua superfície e tornou-se um autêntico rival quanto a poder e território, com relação ao Império Espanhol no oeste e às colônias britânicas no norte do Canadá. Uma vez anunciada a adquisição de Louisiana, um grande número de colonos cruzou o Mississippi em busca de melhores terras, maiores riquezas e maior liberdade, tudo o que parecia lhes esperar do outro lado do pôr do sol. Este grande movimento migratório prosseguiu até finais do século XIX. Foram as caravanas que fizeram a América, mas não foi sem guerra, nem sem crime, nem sem sofrimento. E as vítimas desta grande invasão de colonos foram as tribos indígenas e os búfalos. A conquista do Oeste foi o episódio mais romântico da história da América. É um dos relatos mais comovedores que jamais foi conhecido, mas sua importância prima pelo imenso poder que proporcionou rapidamente aos Estados Unidos, à medida que milhares de colonos se dirigiam à costa leste pela rota de Santa Fé, a rota de Oregon e muitas outras em direção ao oeste. Em 1790, os Estados Unidos constavam de 13 pequenos estados no litoral do Atlântico. Em 1860, já eram 33 estados, além dos territórios que pertenceram à Espanha. Naquela época, a população passou de 4 a 31 milhões. A pequena federação dos tempos de George Washington tornou-se então uma grande potência, seguindo o rastro dos colonos. O povo da abundância. Os americanos descendiam basicamente de famílias inglesas brancas e protestantes. A rápida expansão para o oeste não podia ter ocorrido sem certas instituições políticas, se não fossem ao mesmo tempo sólidas e flexíveis. Tais instituições foram proporcionadas pela Constituição, mas tudo o demais devia partir das pessoas. É certo que a população urbana da costa leste aumentou na primeira metade do século XIX a um ritmo que jamais foi igualado. Em 70 anos, de uns 200 mil habitantes passou-se a mais de 5 milhões. Além disso, a Revolução Industrial logo estabeleceu raízes. A primeira ferrovia de máquina a vapor foi aberta ao tráfego em 1830. 40 anos depois, o trem era o meio de transporte de moda. Longe das cidades, o desenvolvimento continuou. Cortaram-se bosques e cultivaram-se campinas. Via-se rapidamente a grande abundância de terras virgens da América. Em 1850, os Estados Unidos exportaram 1 milhão de bushels, medida de áridos equivalente a 35 litros de trigo por ano. O crescimento da população foi espetacular e constante. Em 1860, alcançou 31 milhões e em 1910 triplicou-se a 92 milhões.
Em 1980, a população superava já os 226 milhões. O crescimento da população e a crescente necessidade dos produtos americanos por parte da Europa fomentou o crescimento das fábricas, granjas e plantações americanas. Nesta ilustração, a figura do progresso segura um livro da escola e dá voltas benéficas ao redor da América, criando cabos telefônicos detrás dela. Esse foi um dos temas destacados da história da América, o alto nível de vida, feito à custa de um trabalho duro e da prosperidade, que sempre foi um dos componentes da forma de vida americana. Os fenômenos conjuntos da expansão continental, do aumento da produção e do crescimento da população foram obra de um povo enérgico, inteligente e bem preparado. Sua força procedia de um esforço coordenado, uma necessidade frente aos rigores das terras inexploradas. Também se tratava de um povo bem educado. Quase todo mundo acreditava que a escolarização era necessária e benéfica, tanto para os homens como para as mulheres. Os votantes pobres podiam utilizar seu poder político para obrigar os ricos a pagarem a educação. Pela metade do século XVIII, a educação primária era quase universal no Noroeste e no Meio-Oeste, mas no Sul não. A vida era dura para a maioria da gente, mas os americanos eram engenhosos e cheios de recursos. Neste grande quadro imaginário, o inventor do código Morse está sentado diante dos pneus. Num dos lados, o pintor mostra o inventor do revólver Colt e com ele o homem que ideou a máquina de colheita McCormick, a precursora da recolhedora combinada. Este artefato fez possível colher enormes extensões de trigo com uma mínima mão de obra. A recolhedora de algodão Whitney revolucionou o cultivo do algodão em grande escala. A exploração do interior da América descortinou fontes de grande riqueza. Os geólogos percorreram as montanhas e os vales e descobriram novas jazidas de cobre, carvão, chumbo, ouro, ferro e petróleo. Em 1848, um trabalhador descobriu ouro na Califórnia, o que levou a uma febre do ouro naquele ano. Os 33 estados floresceram, embora em muitas ocasiões o capital de investimento procedia do estrangeiro. O preço do progresso. Os anglo-americanos colocaram em movimento forças que não podiam controlar. O sistema político que havia favorecido a empresa individual era democrático e continuava evoluindo. À medida que a população se estendia, o poder tinha que ser compartilhado por um número cada vez maior de pessoas. A população protestante inglesa estimulou a imigração, especialmente desde a Irlanda, onde havia fome e carestia. Depois, descobriram que os resultados não eram satisfatórios. Na década de 1850, houve um vigoroso movimento político anti-imigratório. Os grandes oradores irlandeses católicos eram um dos alvos principais. Havia outro problema. A América tinha sido roubada dos índios. Desde o primeiro momento, os colonos lutaram pelo que queriam. Antes de chegarem os homens brancos, todo o continente estava dominado pelas tribos índias. Contudo, em 1875, a maioria destas tribos estavam confinadas a reservas. Ao longo do século XIX, o exército esteve constantemente em guerra com os índios, tratando de resolver os problemas motivados pela cobiça e pela hostilidade dos colonos. Um terceiro e crucial problema era que o cultivo do algodão e do tabaco apoiava-se na cruel exploração dos negros mediante o sistema de escravidão. Posto que as colheitas exigiam uma imensa mão de obra, a escravidão era uma prática aceita nos Estados Unidos. Desde finais do século XVII até o século XIX, milhões de negros foram transportados à América desde a África. Os imensos benefícios do cultivo de algodão foram devidos à persistência da escravidão no século XIX.
Gerações de negros, uma após outra, cresceram e viveram nas plantações cultivando algodão, que logo exportava-se aos moinhos de Lancashire. Os brancos dos estados algodoeiros não podiam aceitar desfazer um sistema que lhes trouxe riqueza e resolveram o problema das relações entre raças muito ao seu favor, por mais monstruoso que pareça. Enquanto isso, os princípios cristãos e democráticos dos brancos do norte voltaram-se cada vez mais intolerantes com respeito à escravidão, o que dominou e envenenou a política americana. Os estados do sul temiam ficar muito debilitados na União para poder resistir à porção abolicionista. Os homens do norte e do oeste tinham decidido que as novas terras, desde Nebraska e Kansas até Nevada e Califórnia, fossem exploradas por mão de obra branca livre. Pensavam que numa concorrência econômica aberta com o sistema escravocrata, os agricultores livres estariam em desvantagem ao dispor de menos capital e maiores gastos. Em 1860, produziu-se um ponto de quebra. A eleição de um presidente abolicionista, Abraham Lincoln, convenceu os estados do sul de que já não estavam seguros na União. Separaram-se e formaram um novo e independente grupo político, os Estados Confederados. Quase todos os que possuíam escravos foram incorporados à Confederação. O resto da União declarou-lhes a guerra para salvar a velha República. Em ambos lados, as baixas foram numerosas. Somente depois de enormes sofrimentos e 4 anos de batalhas com o Sul em ruínas, foi quando prevaleceram as forças superiores dos estados do Norte. A América estava salva e a escravidão, considerada como a autêntica causa da guerra, foi abolida. O reajuste que veio com a Guerra Civil ainda deixou os negros americanos, no seu conjunto, à mercê dos racistas brancos. Por isso também se pagaria um preço terrível. Chance to go float and go home if you like or not. You understand? You're not going home. You're under arrest. Move behind the line. Move through the police line and behind the line. A Fórmula de 1776 foi protegida na América e ainda continua sendo uma nação continental concebida em liberdade, tal e como a definiu Lincoln. O governo do povo, pelo povo e para o povo ainda não desapareceu da terra nos 125 anos transcorridos desde a Guerra Civil. Os êxitos econômicos da América, inclusive, superaram espetacularmente os 2 primeiros 100 anos.